esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos, então precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. É bem importante assim, porque nós temos o costume de juntar 2 ou 3 e falar de um terceiro, que não se encontra presente. E esse costume é muito ruim, porque quando uma pessoa quer auxiliar o outro, ele precisa de ver se é possível que o outro assimile aquelas informações. Então, quando falamos de uma terceira pessoa ou de outros que não se encontram junto conosco, então nós estamos fazendo com que, quando largarmos o corpo de matéria grosseira, na matéria fina, nós vamos encontrar nas rodinhas. E as rodinhas, nós sabemos assim que não têm objetividade. E nós tínhamos que lembrar dos ensinos que fala assim que todas as coisas na criação têm um tempo. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando, todas as coisas têm um tempo. A vida do meu avô teve um tempo, aquela fruta que foi comprada há alguns dias, ela não foi consumida, ela teve um tempo. Então, na matéria fina, as rodinhas terão um tempo. Depois não seremos aproveitados. Nós também sabemos assim que quando há uma condição de machucar o próximo, ferir o próximo fisicamente, aqueles que são ligados a este que ficou ferido ficam muito tristes, ficam doídos por dentro por aquilo ter acontecido. Mas também nós tínhamos que lembrar que quando nós falamos de outros, nós estamos ferindo o outro. Por isso que tem um ensino bem importante assim, que fala assim, que se conselho fosse bom, ele não era dado, ele era vendido. Quer dizer que nós tínhamos que esperar que o outro viesse a perguntar para nós da limitação que ele está tendo e o procedimento que ele precisa de ter para ser solucionado. Evidentemente que precisamos lembrar assim, o professor, o tutor, então, pessoas que se encontram assim, o administrador, aquele chefe, eles estão numa condição de determinar. Quer dizer que se eles encontram nesse cargo, é porque todos aqueles outros se encontram numa condição que precisam de melhorarem, que é muito diferente de quando faz rodinhas para falar de outros. Depois, nós tínhamos que ir observando assim, aqueles que têm comportamentos de ferir o outro fisicamente ou moralmente, esses 2 crimes espiritualmente são iguais, não tem diferença. E o moral é mais grave ainda, porque aquele que tem esse costume, ele também, muitas vezes, ele leva o nome de que ele é pesado. E nós ouvimos esta expressão. Aquela pessoa é pesada. Onde aquela pessoa chega, tem uma desarmonia, desagrega. Ele não agrega, ele não auxilia para que venhamos a ter uma elevação. Na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, por falarmos de terceiros, nós esquecemos que tínhamos que ver o procedimento dos ensinos e a maneira que nós precisamos de ter para nós. Como a maioria das pessoas que nós conhecemos não tem objetividade interna. Essa objetividade auxilia, porque
nós temos um movimento dentro de nós que não depende de nós, que é lembrar do ontem, ou lembrar de uma fala, ou uma ansiedade, uma saudade, uma tristeza, uma vontade de ter uma realização. Esses movimentos dentro de nós, para aquele que está sentindo, esse movimento é um movimento verdadeiro. Isso é físico, porque quando a pessoa fala para uma outra assim, que ela está com uma dor no coração, que ela está numa angústia, para aquela pessoa aquilo é verdadeiro. Mas para aquele que está ouvindo, se ele tem um amadurecimento, ele então compreende a situação que aquele está vivendo naquele período, naquele momento. Quer dizer que nós tínhamos que entender, para nós evoluirmos, nós temos que ter uma objetividade interna, que é ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Esse conhecimento, a pessoa sabe que quando ela vai tendo um aprofundamento nos estudos, que evidentemente não é porque começou a estudar ontem que agora todas as coisas serão solucionadas, porque independe de cada um de nós as coisas anteriores que já trouxemos e as coisas que nós vamos adquirindo. A primeira coisa que nós tínhamos que observar é o movimento dentro, porque muitas vezes a pessoa tem um sistema de raiva dentro dela, um sistema de descontentamento e um procedimento de querer arrumar o mundo. Então, o arrumar o mundo, organizar-se, a pessoa tem que lembrar que primeiro nós temos que nos arrumarmos, de percebermos como nós somos. E é bem interessante, porque a criança em formação, o adulto vai percebendo aquela criança, vai percebendo as tendências, a índole daquela criança e os jeitos, e o adulto vai desenvolvendo maneiras para poder organizar aquela criança. Esse procedimento também tem com aqueles que são adestradores. É bem importante assim, porque o adestrador, ele tem que arrumar o animal, ele foi contratado para esta finalidade. Então ele procura conhecer o animal e dá para o animal as diretrizes. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então, quando o adulto está cuidando de uma criança, naquele espaço, ele não fica toda hora chamando a criança ou repreendendo a criança. Ele vai organizando, vendo até onde ele pode deixar. Esse procedimento nós tínhamos que perceber dentro de nós, de como nós somos, e de como nós precisamos de nos tornarmos. A pessoa tem que lembrar assim, muitas coisas que nós temos uma precipitação, com o trabalho do estudo do livro Na Luz da Verdade, essas precipitações, esses atos são ponderados. Então nós vamos melhorando, porque muitas vezes aqueles atos que nós ouvimos ou que nós presenciamos que o outro ficou ferido, nós temos a mania de querer ter pensamento de que o outro paga com a mesma moeda, que o outro sofra também. Tínhamos que lembrar da vida espiritual. A vida que nós temos, que nós somos movidos, é o nosso espírito. E fica bem fácil assim de quando encontra uma pessoa amadurecida, que vem trabalhando com ele, dentro dele, vai vendo assim que uma das primeiras coisas que ele já conseguiu é não ter raiva. Então isso é bem importante, porque quando a pessoa tem raiva, então muitos e muitos cometem atos e falam assim, depois do ato cometido, que se ele pudesse, ele voltava e não faria aquele ato. E nós já ouvimos referência de pessoas falarem assim, que ficou cego, não sabe o que aconteceu.
Quer dizer que são manifestações dentro de nós que nós temos que arrumar. Nós temos que ir verificando o jeito que nós somos na vida. Isso é uma condição assim que, para elevarmos aqueles que já conseguiram não falar de terceiros, e é bem importante, porque fica bem claro assim. Se o que chegou não trouxe o assunto daquilo que está incomodando, pode ser de um filho, da mulher, do marido, de um irmão, de um conhecido. Se não trouxe o assunto, não tínhamos que perguntar, porque a pessoa já não trouxe o assunto. Então, uma elevação, uma mudança de grau é assim. E nós tínhamos que lembrar que é indivíduo. A mudança de grau é o procedimento interno que cada um precisa de ter. Não é mais ou menos. É um procedimento a vida inteira. Porque em todos os costumes, se a pessoa descuida, é problema dela. Ela é responsável por ela. Porque o Criador nos possibilitou coisas bem simples assim. Assim que a criança nasce, ela já sabe o que quer. Ela faz o som e o adulto fala que precisa de atendê-la. E muitas vezes o adulto sabe do que ela está necessitando. Aqueles que mais experientes, que trabalham com pessoas, então orienta como é que tem que fazer para que a criança sinta bem. É um procedimento bem simples que nós tínhamos que ir fazendo esse trabalho a vida inteira. Porque se nós sabemos o que a criança necessita, então tínhamos que lembrar que antes tínhamos aquela condição de manifestar e sermos atendidos. E tínhamos a condição também de compreender e de ir fazendo esse trabalho conosco. A nossa vida, tínhamos que ver que ela é prioridade para aquele que está trabalhando com ele. É a coisa mais importante que a pessoa tem, é conseguir diminuir as influências que trouxemos e que recebemos, e ter a objetividade para a vida interna. Porque fica bem fácil assim da gente fazer um levantamento na família, da vida dos avós, da vida dos pais, a maneira que nós tínhamos que ter para melhorarmos. E depois, esse trabalho é a vida toda, porque aquele condutor que está indo na autoestrada, ele não tem tempo de ver o que está passando à sua direita nem à sua esquerda. O foco dele é a frente. Quer dizer que a vida inteira nós tínhamos que ter esse mesmo foco para nós. E depois nós sabemos assim que aqueles que cometem ato, que fica o outro prejudicado, e a família daquele que o conhece também fica prejudicada, fica doído. Aquele que cometeu ato, lembramos sempre assim, que ele é pesado. Depois, essa condição nós conhecemos e nós tínhamos que também lembrar que no período de formação, aquela criança, o adulto percebia o que ela queria. No período seguinte, nós tínhamos que ver que podemos antever o que vai acontecer. Isso fica bem fácil assim, de conhecermos pessoas que num período de vida, ela vê aquele que está aproximando, que tem muitas vezes um procedimento pesado, a pessoa sai de perto. Quer dizer que uma ou outra pessoa já percebe. Quer dizer que se nós queremos melhorarmos um pouco, nós temos que antever também aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Depois nós tínhamos que ter um trabalho bem importante assim conosco, de lembrar sempre, que dificilmente podemos ajudar o nosso próximo. Dificilmente.
a não ser com coisas materiais. A pessoa está com aluguel atrasado, a pessoa está sem supermercado, a pessoa está sem a maneira de ir para aquela localidade. Mas para a vida interna, dificilmente uma pessoa nos questiona, nos fazem pergunta. Então, quer dizer que a vida daquela pessoa sempre está secundária. Então, primeiro são as limitações que a vida de matéria grosseira apresenta, mas a vida interna, o anseio, a maneira da pessoa desenvolver uma maneira de continuar sendo, muitas vezes, solitária, mas ser feliz. Esse é o procedimento. Essa ninguém pergunta. Então, a saúde de cada um de nós é bem importante, porque a pessoa precisa sempre poder contar com o seu corpo e de lembrar assim, a manifestação física é bem grave assim, porque é de conhecimento de muitos que uma pessoa deitou bem e no dia seguinte tem limitação para levantar. Quer dizer que esse procedimento, numa escala menor, nós conhecemos pessoas que estragam o dente dormindo e que muitas vezes no outro dia têm limitação para abrir a mão. Quer dizer que casos mais simples assim, como o caso de estragar dentes, conhecemos mais frequentemente. Quer dizer que uma pessoa assim teria que estar trabalhando mais para ter o conhecimento dos ensinos do Criador, para que ela tivesse dentro dela um aumento de lucidez para ela, não é para outros. Depois nós sabemos assim que se a pessoa cuida de terceiros, ela não está cuidando dela, porque na escola, quando as crianças estão no período de escolas, aquele que apresenta limitação, os professores escrevem no caderno, porque na criança pequena tem o caderno, vai e volta. Quer dizer que os pais olham o que foi anotado e o professor fala da limitação que aquela criança está apresentando de comportamento, de maneira de ser. Então, o adulto, na moradia, procura alinhar aquela criança. Depois, nós vamos confirmando assim. Quando temos uma determinada idade, que por volta dos 15 anos, os adultos, que são nossos tutores, param de nos orientar. Quer dizer que está relacionado também à mudança de hormônio, ao amadurecimento, porque tem relatos de crianças mais ou menos nessa idade, ou menos um pouco, que já tinha responsabilidade. Quer dizer que dentro de nós vai apresentando esta condição. Os tutores sabem perfeitamente que aquele já tem um procedimento de amadurecimento. Quer dizer que nós transmitimos esse amadurecimento, quer dizer que nós tínhamos que lembrar que agora, para a nossa vida interna também, porque todo o alinhar que nós recebemos sempre foi para a sociedade. O cumprimentar o adulto, comportar-se naquele ambiente, dificilmente recebemos orientação para a nossa vida interna. Então, essa naturalidade nós tínhamos que lembrar e tem marcas na nossa vida bem importantes, porque é comum em muitas e muitas moradias ter animais. E quando aquela criança gosta do animal, ela o protege, ela trata bem aquele animal. Quer dizer que para essas coisas externas nós aprendemos a ter o comportamento ou já trouxemos esta qualidade. Agora é fazer o trabalho inverso, de cuidar de nós, na fase nossa que nós nos encontramos, de ir verificando como é que eu dedico o meu tempo. E é bem interessante porque essa dedicação com o tempo que eu preciso de ter, fica bem fácil assim da gente ir observando de manhã quando acordamos. Se estamos atrasados, então agilizamos ali, não pensamos. Mas se a pessoa tem um pouco de tempo disponível, os pensamentos vêm na vida daquela pessoa e muitas vezes ela não tem acesso a esse tipo de pensamento. Os pensamentos fluem na sua vida.
Então, o que nós tínhamos que fazer é cuidarmos de, quando estudarmos o livro Na Luz da Verdade, lembrar de uma frase ou outra, e esta frase poder ficar dentro de nós num procedimento de que sempre será lembrada esta frase para o nosso auxílio. Então, cada pessoa é que tem que fazer esse trabalho para ela mesma. O falso testemunho é bem grave assim. Então nós não podemos ser descuidados durante a nossa existência. Faz falta. E nós sabemos que faz falta, porque um procedimento que existe é a falta de segurança que existe para cada um de nós. Se a pessoa está ligada na luz, a segurança que vai apresentando diariamente é para ela, não é para os outros, porque vai dando aquela confiança, aquela confiabilidade que a pessoa tem condições de ir e de voltar. Faltou a confiança, houve o distanciamento da luz. A pessoa apresenta insegura. Então não podíamos permitir que isto viesse a acontecer de uma maneira geral para nós mesmos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele é aquela condição que nos possibilita ficarmos seguros dentro de nós e de observar que quando a pessoa está trabalhando com ela, dentro dela vai vindo flashes que vai nos esclarecendo de como nós somos. Esses flashes apresentam numa condição que a pessoa passa a ter uma elevação dentro dela, mas ela não tem a capacidade de manter-se nessa elevação. Então aquele flash ficou como uma vaga lembrança. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que ter esse trabalho conosco mesmo, de sermos cuidadosos para nós, não é para as outras pessoas. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição bem importante para nós. Então, quando nós vemos que houve injustiça, aquele que teve esse comportamento, na vida ele tem o nome também de pesado. Falta nobreza para uma pessoa que comporta assim. Falta bondade. Então, a pessoa que tem esse comportamento, ela também, quando chegar na matéria fina, que ela largar o corpo de matéria grosseira, não darão a mão para ela. Que nós sabemos assim, aqueles que é de nosso conhecimento, quando ficam envelhecidos, eles falam: ah, eu sonhei com minha mãe, eu sonhei com aquele conhecido. Interessante que agora, frequentemente, aquele conhecido vem. Quer dizer que a pessoa fez um laço de amizade, de consideração e de ser considerada pela mãe, pelo pai, por aquele conhecido. Agora esse vem recebê-la. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que quando temos um comportamento bom, de acordo com a luz, então os auxílios apresentam para nós. Porque também aquela pessoa já envelhecida fala que tem medo de largar o corpo de matéria grosseira. Quer dizer que esse medo é a insegurança. Na sequência dos dias, a pessoa verbaliza: agora eu não tenho mais medo de largar o meu corpo de matéria grosseira. Quer dizer que a pessoa passou a ter instantes de lucidez para a continuação da sua vida. Mas aqueles impiedosos que na nossa vida eles têm o nome de pesados, que não têm bondade para as almas dos outros, quando largarem o corpo de matéria grosseira, eles não receberão nenhum auxílio. Então a pessoa pensa assim que a vida é como ela está querendo, não é como nós queremos. A vida ela é
porque tem um ensino bem importante que fala assim: aquilo que a pessoa plantou é aquilo que ela vai colher. E é bom a pessoa ir lembrando que na agricultura não tem dúvida, mas no nosso relacionamento de afeto, de dedicação ou de desprezo, isso é coisa física também, porque quando nós falamos uma fala que aquele ficou magoado, então essa mágoa é muito mais difícil de sarar do que uma agressão física. Isso é bem interessante, porque nós ouvimos relatos de pessoas com muitas décadas falando do que passou, do acontecimento que teve e daquilo que ela teve que sofrer. Então, esse tipo de comportamento é muito mais grave. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que lembrar assim: juntou 2 ou 3, vai falar de uma outra pessoa, não vão falar das limitações que eles têm, mas vão cuidar daquilo que eles não têm acesso e da responsabilidade que agora eles estão plantando para eles mesmos de se encontrarem numa condição de não serem considerados. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de sermos melhores, porque se eu trato bem um animal, fica bem fácil assim. Quando eu me aproximo da minha moradia, aquele animal sabe e aquele animal vem me receber. Quer dizer que se eu passo a tratar bem as pessoas, precisamos de fazer a diferença, não é numa condição de submissão, é numa condição de sermos iguais, de sermos considerados e considerarmos. Então o que acontece? Eu recebo daquela pessoa essa condição bem importante de amor, de carinho, de dedicação. Quer dizer que o meu relacionamento é uma condição física, é uma condição verdadeira. É isso que eu preciso de entender. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito e ter aquela condição bem importante de ter uma mão estendendo para nos recebermos, eu preciso de ter esse comportamento de ser bondoso com o meu semelhante. E se a pessoa não me perguntou, eu também tenho que respeitar o que a pessoa está prontificando. Tem que fazer a diferença do tutor, do professor, do chefe daquela sessão. Então, se a pessoa se encontra num grau assim, então todos os outros encontram-se numa responsabilidade desse que é os seus superiores, que é bem diferente do meu colega. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade que eu preciso de desenvolver, porque se nós fizermos um trabalho, cada geração vem piorando, porque se nós estivéssemos melhorando, então não sujaríamos os rios. Essa naturalidade de compreender que também a evolução é individual e que eu posso marcar na vida de todos aqueles com quem eu relaciono como desenvolver uma maneira de leveza. E fica bem fácil assim de quando uma pessoa é esclarecida, quando fala-se daquela pessoa, fala-se que aquela pessoa se encontra na luz. Então, para nós nos encontrarmos na luz, temos que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, temos que nos esforçarmos para compreender direito a vida e observar assim, que se eu sou cuidadoso comigo, então muitas vezes aqueles aprenderão comigo. No caso de uma oficina fica bem fácil assim. Se aquele mestre é cuidadoso com os seus instrumentos de trabalho, se entra um novato, esse novato tem que seguir aquela referência que já existe naquela oficina. Então, na nossa vida, esse é o procedimento que tínhamos que ter para voltarmos para a pátria do Espírito, tendo o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Estuda o livro Na Luz da Verdade.